Conexão RS está de volta para falar de um assunto bem comentado nos últimos tempos. Gravidez após os 40 anos. É só a gente observar à nossa volta e também na vida de pessoas famosas que a gestação nessa fase da vida tem se tornado cada vez mais comum, especialmente porque há uma mudança no papel da mulher na sociedade. Já faz um bom tempo que as mulheres estão inseridas no mercado de trabalho, ocupando cargos de liderança e também se priorizando mais. Em resumo, há outros projetos na agenda além da maternidade. Vamos falar de casos bem conhecidos? A modelo gaúcha Gisele Bündchen, que confirmou recentemente sua terceira gestação aos 46 anos de idade. A cantora Ivete Sangalo, que engravidou aos 45 anos das gêmeas Marina e Helena. Viviane Araújo teve a sua primeira gestação aos 46 anos também. E Cláudia Raia surpreendeu quando anunciou a sua gravidez, gente, aos 55 anos. É importante lembrar que gestação nessa faixa etária pode trazer alguns riscos, como maior chance de hipertensão, diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, complicações no parto e problemas genéticos com o bebê, como a síndrome de Down, para citar aí alguns exemplos. Mas, por outro lado, vários avanços da medicina já permitem monitorar e minimizar muitos destes riscos, sem falar do diagnóstico precoce, que mostra aí possíveis doenças. A gente convidou o Dr. Arnaldo Cambiaghi, que é ginecologista e obstetra, especialista em reprodução humana, para nos esclarecer muitas dúvidas sobre esse assunto. Doutor, muito boa tarde, obrigada pela tua presença aqui ao vivo, obrigada por aceitar o nosso convite para falar desse assunto tão importante, né, doutor? Como a gente destacou aqui, muitas mulheres, de fato, têm assumido outras posições, têm deixado a maternidade um pouquinho para depois, mas não esquecendo desse sonho de ser mãe. Queria começar lhe perguntando, doutor, quais são os principais riscos de uma gestação tardia, se é que a gente pode dizer assim? Vamos colocar ali a idade de uns 40 anos, né? Quais são os riscos pensando no bebê e na mãe também? Bruna, em primeiro lugar, boa tarde e um grande prazer em participar do seu programa, principalmente por falar de um assunto tão importante como esse. E, na verdade, a sua introdução já foi tão abrangente que você praticamente falou tudo o que é de importância numa gravidez, numa fase mais tardia da vida. E nós estamos preocupados porque você introduziu o assunto de maneira maravilhosa, soberba, que foi que acontece hoje em dia, as pessoas procurarem a maternidade numa fase mais avançada da vida. E isso traz alguns riscos e algumas preocupações. Você deu alguns exemplos de extrema importância. Mulheres que engravidaram após os 40, 46 anos, até uma medida extremamente alta, como da Cláudia Raia, de 55 anos. E é importante que se tenha uma noção exata da realidade dos fatos. Isso que é importante. Nós sabemos que a mulher nasce com um número determinado de óvulos no seu ovário. A mulher não cria novos óvulos durante a sua vida, ao contrário do homem, que vive em constante produção de espermatozoides. A mulher tem aquele estoque de óvulos que vão terminando no decorrer da vida. Todo mês a mulher perde cerca de 1.000 óvulos para cada um óvulo que vai para a ovulação. Portanto, ao final de 12 meses, ela vai perder 12.000 óvulos e depois de 30 anos, ela vai perder praticamente todos os óvulos capazes de serem fertilizados, restando apenas poucos óvulos que têm uma chance maior de produzir bebês com algumas alterações importantes cromossômicas. É claro que isso é uma regra geral, existem as exceções. E você falou muito bem dos riscos, não só da parte genética, que é o que mais importa na minha especialidade, mas a gente sempre alerta para as possíveis complicações de uma gravidez nessa idade, como a hipertensão arterial ou a pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, o parto prematuro. É muito mais comum as complicações, mas desde que a paciente faça um pré-natal com um médico especializado
em obstetrícia de alto risco, gravidez de alto risco, isso pode hoje em dia ser muito amenizado. Então, é muito importante essa preocupação. E aí, se você me permitir, eu já vou estendendo para você as possibilidades de prevenir essas complicações no futuro. Você contou alguns exemplos de mulheres com a idade mais avançada. Então, como é que eu posso avisar, alertar essas mulheres numa fase precoce? Em primeiro lugar, se ela não está pronta para engravidar naquele momento, o melhor que ela faz é congelar os seus ovos para o futuro, para evitar essas complicações tão graves que são as alterações cromossômicas, como você enumerou, síndrome de Down, síndrome de Ehlers-Danlos, sem contar outras síndromes que não têm um nome específico, mas levam ao aborto. E o aborto não só é um trauma emocional, o aborto também pode causar danos ao útero da mulher quando ela é obrigada a fazer uma curetagem, por exemplo. Isso pode ser evitado. Então, quando a mulher, em primeiro lugar, não congelou seus ovos numa fase antecipada, e nós recomendamos veemente, congele seus ovos sempre que puder. E eu ainda comento para algumas mulheres, se você tem dúvidas ou acha que não vai ter filhos no futuro, mesmo assim, congele seus ovos, porque se no futuro você realmente não quiser engravidar, você pode descartar seus ovos ou até doar para alguém, se você quiser, mas se no futuro o tempo passou, você já não produz óvulos de qualidade e você quer engravidar, aí quem decidiu o futuro foi a natureza, não foi você. Mas se você passou do tempo, está com 40 anos ou mais, aí já passamos a ter uma gravidez de alto risco. E quando nós falamos de uma gravidez de alto risco, nós queremos dizer que a complicação cromossômica é grande. Então, qual é a solução nessa gestação? Fazer uma reprodução assistida, uma fertilização assistida, em que a mulher ela aspira os ovos, o médico especialista aspira os ovos, fertiliza no laboratório, forma os embriões, e aí algumas células são retiradas antes desse embrião voltar para o útero, e essa célula é examinada e vai concluir se aquele bebê é um bebê cromossomicamente correto, se é um embrião geneticamente correto, e poder colocar esse embrião saudável ou uma condição genética, essa é a palavra mais adequada, para desenvolver sua gestação. Então, esses são os cuidados principais. Se vai passar para o futuro, congele seus ovos para evitar essas complicações. Você comentou um caso que é público da Viviane Araújo, e ela fala que não fez a fertilização, ela mesma fala publicamente, que não foi com seus próprios óvulos. Ela usou óvulos de uma doadora. Eu achei uma atitude muito nobre, é uma maneira de mostrar a realidade da vida também. Se não tem uma maneira de fazer ter a sua gravidez com seus próprios óvulos, pode usar óvulos de uma doadora. Estou falando aqui porque isso não é nenhuma novidade para as pessoas. Ela falou abertamente sobre isso. E a grande preocupação que nós temos é que as mulheres hoje em dia, você não consegue hoje em dia distinguir quem tem 30 anos e 40 anos pela fisionomia. Todas são muito bem, elas são muito bem arrumadas, são magras, são vaidosas, são preparadas. Então você não acha que ela tem só 30 anos. E ela acredita que a sua aparência jovial é a mesma jovialidade do seu ovário. Isso não é verdade. Elas podem aparentar a idade mais jovem, mas os ovários não perdoam. Então, a idade, não adianta, né, doutora? A idade do nosso sistema reprodutivo, enfim, o tempo passa e não perdoa, como se diz, né? Eu queria lhe perguntar duas coisas, doutor. O senhor se refere a essa passagem do tempo, a esses 40 anos já como gestação de risco. Então, primeiro eu queria lhe perguntar, 40 anos ou mais já significa sim uma gestação de risco, sim ou não? Só para a gente deixar claro. E a outra pergunta, o senhor fala sobre essa fertilização assistida. Então, o senhor recomenda que acima de 40 anos a mulher opte por fazer essa fertilização, por engravidar, não pela forma tradicional, não através dessa relação, é mais essa questão assistida. Seria isso?
Vamos começar pela primeira pergunta. Nós costumamos dizer que o divisor de águas é após os 35 anos. E isso está em qualquer lugar, você vê a tabela que a queda da fertilidade após os 35 anos é uma queda razoável. Depois dos 40 anos, a queda da sua fertilidade diminui abruptamente. A mulher tem poucos óvulos, uma chance menor de engravidar e ainda uma chance maior de ter alterações cromossômicas no seu embrião. E aí você me perguntou, e após os 40 anos, eu recomendo uma fertilização in vitro? É uma afirmação muito controversa, mas a minha resposta é, se você quer uma gravidez segura, o melhor é fazer uma fertilização e a biópsia embrionária. Ah, mas precisa mesmo? Eu não posso afirmar que precisa mesmo. É algo estatístico. Desculpe. Depois dessa idade, a proporcionalidade de ela ter embriões com alterações cromossômicas é muito grande e vai subindo de acordo com a idade crescente da mulher. E aí vem a pergunta, até que idade uma mulher pode engravidar naturalmente? Uma recomendação genérica é 43 anos, 42, mas sempre com risco aumentado. Mas qual é esse risco? Nós sabemos que a diferença de uma síndrome cromossômica entre 30 anos e 40 anos é 10 vezes mais frequente, pelo menos. E depois vai aumentando proporcionalmente. E as pessoas, hoje em dia, querem ter uma segurança de ter um bebê saudável, são tantas preocupações. E elas pensam dessa maneira. Se eu tiver meu filho aos 42 anos e tiver uma anomalia cromossômica, como é que vai ser a vida desse adulto com uma síndrome? Quando eu tiver 80 anos, eu não tenho nem certeza se eu estarei, meu marido, vivos para cuidar desse adulto. É uma preocupação importante. E nós sabemos que a sobrevivência hoje em dia é mais complexa a sobrevivência no mundo. Então, a pergunta é, quando me procuram com idade acima de 40 anos, e aquelas que me procuram, a grande maioria já tem alguma dificuldade para engravidar. Recentemente, um casal que já tinha um filho de 8 anos me procurou aos 42 anos querendo ter uma gestação, uma segurança maior possível, que essa criança não teria um problema genético. Eles não tinham a menor noção que a única maneira era por reprodução assistida acompanhada da biópsia embrionária. Então, é muito complexo falar de uma maneira muito aberta, mas a ciência veio para nos proteger contra os males que a vida pode ter. Então, o que nós podemos fazer de melhor para garantir uma gestação saudável, um bebê saudável, nós estamos aqui para ajudar. Lógico que tem as exceções das gestações que vão muito bem, bebês normais. Eu tenho gestações com mulheres com idade mais avançada, mas são as exceções que estavam dispostas a correr o risco. Exato. Então, inclusive mulheres, né, doutor, desculpa lhe interromper, mas inclusive mulheres que talvez já passaram, já têm uma criança com alguma neurodivergência ou alguma outra síndrome, acredito que mesmo que sejam novas, ainda assim nesse caso também é indicado esse trabalho dessa fertilização in vitro. E eu acho que é importante a gente também deixar claro, doutor, antes da gente encerrar, que a fertilização in vitro, conforme o senhor colocou, é uma possibilidade, um recurso amplamente testado, importante, seguro também, para que a gente diminua a possibilidade de algumas síndromes. Mas até, talvez tenha alguma mulher aqui nos olhando e pensando, bom, então eu vou fazer a fertilização, que meu filho vai nascer sem nenhum problema, sem nenhuma síndrome, sem nenhuma neurodivergência. O que o senhor tem para dizer, talvez, para uma pessoa que está pensando isso agora? É 100% seguro ou ainda assim pode lá no meio do caminho acontecer alguma coisa? É muito importante deixar claro que esse exame cromossômico, ele avalia o número de cromossomos. Resumindo, nós todos temos 22 pares cromossômicos e mais o X e o Y. X é mulher, XY é o homem. Agora, quando você tem uma síndrome, por exemplo, a síndrome de Down, nós temos a criança que tem um cromossomo a mais, que é o cromossomo 21. Então, essa doença que tem a abreviação de PGTA, o exame que tem a abreviação de PGTA,
vai avaliar o número de cromossomos. Mas tem uma pergunta muito frequente. Se eu fizer esse exame, eu posso saber se essa criança vai ter autismo no futuro? Essa é uma pergunta comum. A resposta é não. Porque o autismo, que é uma doença que se fala muito hoje em dia, ela não depende do número de cromossomos. A criança é totalmente normal do ponto de vista cromossômico, mas pode ter uma anomalia outra qualquer. E no caso do autismo, ninguém tem exatamente certeza qual o motivo de ter autismo. Existem alguns genes específicos, mas são coisas muito específicas que não estão ainda comprovadas. Então, sabemos que com este exame, que é a biópsia embrionária, para avaliar o número de cromossomos, ela evita doenças que têm um número de cromossomos alterados, como falei, síndrome de Down, o Edwards, Patal e outras. Agora, genes, ou como autismo, que é uma coisa que se fala muito hoje em dia, não pode ser provado por esse exame. Mas uma recomendação que eu quero sempre deixar claro: se você tem 30 e poucos anos, não tem ainda aquele que deve ser o pai das suas crianças, está na dúvida, congele seus óvulos exatamente para evitar essa angústia de ter um bebê com problema numa idade mais avançada. Se você congelar seus óvulos aos 35, 32 anos nessa fase, no futuro, caso você venha desejar uma criança aos 42, 44, 45, você vai poder usar esse óvulo do passado, quando será mais jovem, e ter uma chance menor de ter alguma criança com problema. Na dúvida, congele seus óvulos e pense no seu futuro. Com certeza, ótima sua explicação. A gente conversou com o Dr. Arnaldo Cambiag, que é ginecologista e obstetra especialista em reprodução humana. Doutor Arnaldo, muito obrigada pelo seu esclarecimento, parabéns pelo seu trabalho, né? Como o senhor falou, a gente sabe que apesar das mulheres estarem aí deixando para depois, muitas mulheres ainda têm o sonho da maternidade, ainda bem que a evolução da medicina vem para auxiliar essas mulheres que deixam a maternidade em segundo plano, mas ainda têm esse desejo. Doutor, muito obrigada, seja sempre bem-vindo outras vezes aqui ao Conexão RS. Obrigado por estar com você, pelo tema extremamente interessante. Obrigado também por estar junto de todos aqueles que estão assistindo o seu programa. Parabéns pelo tema, adorei. A gente que agradece, doutor. Pessoal, intervalinho rápido.